Investir em ações é bastante desafiador. Não é fácil, você precisa estudar bastante se quiser fazer boas escolhas. Mas para isso a gente tem alguns atalhos para que você não fique refém sempre de casas de análises, de opiniões de outras pessoas, que aliás não é muito saudável. Uma vez que se você depende muito de uma pessoa, isso pode custar bastante caro, porque sempre que você precisar tomar uma decisão de investimento, você provavelmente vai precisar pagar para essa pessoa te dar alguma dica, e mesmo assim isso não garante que, de acordo com seus objetivos, essa dica vai funcionar para você da mesma forma que funcionaria para outra pessoa ou para a pessoa que está indicando essa ação, por exemplo. Então, numa composição de carteira linkada ao seu perfil, aos seus objetivos, a sua forma de analisar só vai poder trazer um retorno interessante ao longo do tempo se você de fato tiver autonomia para fazer isso. Mas, para ter essa autonomia, às vezes a gente acaba se deparando com diversos desafios, um deles estudar também, porque existem diversas filosofias, diversas formas de estudar, cada pessoa diz que um método funciona mais do que outro, mas existem alguns atalhos aí que podem te garantir essa autonomia, que são indicadores fundamentalistas. Esses indicadores servem para todas as ações e vão te garantir essa autonomia. Uma vez que você entenda esses indicadores, você vai poder fazer as suas próprias análises, tirar suas próprias conclusões para escolher ações dos setores que você mais gosta, para escolher ações de empresas que fazem sentido para você ou não, e para não ficar na dúvida se compra ação A ou se compra ação B. Para isso você precisa ter um método e esse método precisa ser claro. Para te ajudar nisso tudo, eu estou criando aqui uma série para explicar indicadores fundamentalistas, como se analisa cada um deles, como se calcula cada um deles. E para iniciar essa série, hoje eu vou falar sobre indicadores de mercado. Então, se você quer aprender tudo sobre análise fundamentalista, fica comigo até o final desse vídeo e certamente você vai poder compreender e utilizar da melhor maneira esses indicadores para poder fazer as melhores escolhas das ações para sua carteira. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou David Guedes, esse é o canal A Ótica do Dinheiro. E de cara, se você gosta desse tema, se você acha esse tema interessante, não esquece de deixar aí o seu like para eu poder entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Então, se eu verificar que tem uma taxa boa de likes, eu vou identificar que você tem interesse nesse tipo de assunto e vou poder produzir mais para te ajudar. Então, sem muito enrolar, bora lá pro conteúdo. Vou falar sobre o primeiro indicador de mercado dentre os indicadores fundamentalistas que a gente vai analisar aqui nessa série. O primeiro deles é o PL, ou preço sobre lucro. Talvez você encontre também alguns analistas falando sobre PE, ou PE, do inglês Price Earnings, que também é utilizado por gestores de fundos. Eles mencionam muito o PE, que na verdade nada mais é do que o famoso PL, traduzindo para o bom português, o preço sobre lucro. E o que é esse preço sobre lucro? É o preço da ação dividido pelo lucro por ação dessa empresa. O lucro dos últimos 12 meses. E o resultado desse cálculo, que você pode até encontrar ele pronto, não precisa calcular, eu só estou explicando ele aqui para que você entenda de onde ele vem. Você pode encontrar em alguns sites de análises como o próprio Trademap, que aliás, se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo para você poder consultar todos esses indicadores que eu estou falando aqui lá no próprio site do Trademap, tem um aplicativo também. E aí você pode já começar a testar suas próprias análises, começando por esses indicadores de mercado aqui. Mas o resultado do PL vai mostrar exatamente quantos anos o acionista dessa empresa leva para receber de volta em lucros o capital investido. Ou seja, se o resultado do PL for 10, significa que eu posso esperar um retorno desse valor que eu estou investindo em 10 anos. Isso nem sempre se confirma, mas é um indicador que a gente tem analisando o passado, aquilo que a empresa já fez, para poder projetar de uma maneira mais precisa possível o futuro e projetar os ganhos do acionista. Então isso significa também que quanto menor o preço sobre lucro, melhor para o acionista. É claro que também existem alguns parênteses que a gente pode abrir aqui, porque quando uma empresa tem um preço sobre lucro muito baixo, por exemplo, um preço sobre lucro de 2, significa que o mercado não está confiando muito que aquela empresa vá dar um retorno ou vá repetir aqueles lucros. Então a gente precisa olhar também o histórico de preço-lucro dessa empresa, o histórico de lucros, para poder confiar mais no indicador. Nunca um indicador isolado
fala algo de fato sobre a empresa. A gente precisa analisar esse indicador junto com vários outros e a análise é muito mais profunda. Se você fizer a análise somente pelo indicador PL, as chances de você errar na sua análise são gigantes. Então, jamais faça isso. O PL é um índice para se analisar como qualquer outro e que vai ajudar na sua análise junto com outros índices para embasar a sua decisão de compra ou não daquele ativo. O próximo indicador fundamentalista é o Dividend Yield, que mede quanto de dividendo mais juros sobre capital próprio uma empresa paga para o acionista. Então, muitos acionistas, inclusive, muitos investidores, gostam muito desse indicador para poder comprar ações, principalmente visando o longuíssimo prazo, porque, por exemplo, se você investe em uma empresa e recebe bastante de dividendos, bastante retorno de lucros dessa empresa, que o dividendo nada mais é do que o lucro apurado distribuído em partes para os acionistas, esse lucro, esse dividendo recebido pelo acionista acaba sendo uma fonte de renda futura para ele. Então, alguém que tem muitas ações boas pagadoras de dividendos acaba tendo uma recorrência, uma receita, uma renda a mais, uma renda passiva gerada pelo capital que ele investiu nessas empresas. A gente descobre o dividend yield de uma empresa dividindo tudo que ela pagou de juros sobre capital próprio mais dividendos pelos últimos 12 meses. Ou seja, se uma empresa está pagando 10% de dividend yield, significa que sobre o preço que ela está sendo negociada, ela está distribuindo isso para os acionistas. Vou exemplificar para você para ficar mais claro. Suponhamos que uma empresa hoje está custando R$100. Se o dividend yield dela é 10%, significa que ela pagou aos acionistas no último ano R$10 sobre esse valor investido. Então, se você analisar uma empresa que tem um dividend yield constante, que paga sempre por volta de 8 a 10%, por exemplo, você pode sim esperar algo muito próximo disso para os próximos anos. Claro que, de novo, cabe ressaltar, você precisa embasar essa análise junto com todos os outros indicadores para saber se realmente dá para esperar isso, junto com uma análise de conjuntura do momento, que isso vai ficar para outro vídeo, mas você pode sim se basear em um recebimento futuro com base nesses históricos aí, não de uma maneira precisa, mas sim você pode projetar algo muito próximo disso para o futuro. O próximo indicador é o P sobre VPA, que significa preço sobre valor patrimonial da ação. O que representa esse indicador? Representa quanto o acionista está disposto a pagar ou quanto ele pagaria por aquela empresa versus o valor do patrimônio líquido dela. Então, por exemplo, se a empresa está sendo negociada hoje a R$100 e o valor patrimonial da ação é 100, significa que essa relação de P sobre VPA é 1. Então o acionista está pagando exatamente o que a empresa vale em termos de patrimônio líquido, olhando lá para o balanço dela, por exemplo. Então se o P sobre VPA for de 1,5, significa que aquela ação está sendo negociada em 50% mais do que vale em termos de patrimônio líquido. Se essa empresa está sendo negociada a 0,5 o P sobre VPA, significa então que essa empresa está sendo negociada com 50% de desconto, analisando apenas o patrimônio líquido da empresa. Em tese, significa que quanto menor esse índice, mais barata tá a ação. Mas, de novo, isso não pode ser analisado de uma forma isolada. Por mais que você pague barato por algo, se aquilo não te servir ou se aquilo for muito ruim, você só gastou o seu dinheiro, você não fez um bom investimento. Então, essa análise a gente precisa fazer também pelas empresas. Não basta pagar barato, você tem que pagar barato por algo bom. Eu tenho certeza que é isso que você quer fazer nos seus investimentos. Então, analise dessa maneira sempre. O próximo e último indicador de mercado é o EV sobre EBITDA, que esse sim, todo em inglês. O EV significa Enterprise Value, que é o valor de mercado da empresa somado à dívida líquida da empresa, ou seja, é a soma do capital próprio mais o capital de terceiros. E o EBITDA é todo em inglês, eu não vou falar toda a sigla em inglês aqui, eu vou traduzir para o português. Inclusive muitos contadores usam a sigla em português mesmo, que é LAGIDA, que significa lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações. O EBITDA traduz, de certa forma, a geração de caixa da empresa. Então a gente vai pegar aqui o valor total da empresa e dividir
pela geração de caixa dela, para chegar em um número. E esse número mostra também, assim como o indicador de preço sobre lucro, quanto tempo essa empresa demoraria com a geração de caixa para pagar o acionista. Então, também assim como o PL, quanto menor o EV/EBITDA, melhor para o acionista. E dentro disso eu quero fazer aqui uma observação, que todos esses indicadores que eu estou falando, além de você precisar analisar eles junto de outros indicadores, você também precisa separar por setor. Porque se eu comparar uma empresa de um setor com uma empresa de outro setor, vão haver distorções. Um setor provavelmente vai ter um EV/EBITDA menor do que outro setor. E é normal que seja assim, porque os negócios são diferentes. Então você precisa comparar sempre indicadores em um mesmo setor. Então, se eu vou analisar, por exemplo, uma varejista, eu preciso comparar os indicadores com outra varejista para poder tomar a minha decisão de qual é melhor, qual tem uma vantagem sobre a outra e qual se mostra um investimento mais interessante para mim, analisando sempre o longo prazo. Se você quer se tornar um expert em análise de ações, devore esse tipo de conteúdo, internalize isso, entenda como é que se calcula esses indicadores e aprenda a calcular eles também. Não olhe simplesmente o resultado deles. É muito bom a gente pegar o resultado mastigado, mas é bom também a gente entender de onde eles vêm para poder tomar as nossas próprias decisões e, como eu falei lá no começo do vídeo, ter mais autonomia e não ficar dependendo das outras pessoas para tomar essas decisões, as melhores decisões para os seus investimentos. E assim você vai poder escolher sempre as melhores ações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não perca os outros vídeos sobre análise fundamentalista, que dependendo da data que você está assistindo esse vídeo, ainda não saíram, então se você está assistindo logo na estreia, provavelmente na próxima semana a gente já vai ter mais vídeos sobre análise fundamentalista. E além de fazer todos esses vídeos sobre análise fundamentalista, eu quero te mostrar na prática como é que eu analiso uma empresa nas minúcias. E aí, se você tiver alguma pedida, comenta aqui qual empresa você quer ver eu analisando aqui no canal. E também, se você está conhecendo o canal Ótica do Dinheiro através desse vídeo, não esquece aqui de se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos conteúdos. E também te convido a assistir os outros vídeos que a gente tem aqui no canal, não só sobre ações, eu falo também sobre outros investimentos, empreendedorismo e qualidade de vida. Então eu te convido aí a assistir, a maratonar o canal. E para você que já faz parte do time, não esqueça, tenha foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.